dizer, nada por dizer. Então eu escuto. Se você dizer tudo que quiser, então eu escuto. Bem-vindos ao 24º episódio do podcast Acorde, Música e Psicanálise. Já completamos um ano e agradecemos demais a sua audiência. Siga-nos no seu tocador de podcast favorito e também no YouTube e Instagram. Hoje vamos apresentar a obra Fala, de autoria de João Ricardo e Lully, publicada no álbum de 1973 da banda Secos e Molhados, e magistralmente interpretada na voz de Ney Matogrosso. Para analisar esta obra, contamos com a presença de nossa convidada Paula Sucena, que é psicanalista e docente no Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise. Acorde, Música e Psicanálise, com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati. Eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. Se você disser tudo que quiser, então eu escuto. Fala, lá, 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 lá. Fala. Se eu não entender, não vou responder. Então eu escuto. Eu só vou falar na hora de falar. Então eu escuto. Fala, lá, 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 lá. Fala. Lá, 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 lá. Fala. Lá, 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 lá. Boa noite, pessoal. Chegamos ao nosso 24º episódio. Isso quer dizer que já passou um ano do Acorde. Muito obrigado a todos que nos escutam. E hoje a gente está recebendo aqui a Paula Sucena, conhecidíssima,
querida. Ela mandou uma pérola para mim outro dia. Eu falei, cara, a gente precisa falar dessa música. O Andy já apresentou para vocês a música dos Secos e Molhados. Vamos falar muito dela. Eu acho que é um hino à escuta lacaniana, eu acho. Vamos falar disso aqui. Boa noite, Paula. E boa noite, Rafael, também. Boa noite, Rafa, Ricardo. Obrigada. Olha, eu aqui outra vez, né? Eu Bem-vinda. realmente gosto, né, dessa brincadeira de poder falar de psicanálise, música, enfim, é uma brincadeira séria, mas muito boa. E te mandei, diferente das outras vezes, né, que vocês... Quer dizer, da primeira vez com a Rita, eu propus a Rita, né? A Sim. segunda vez vocês propuseram Cazuza, e agora foi muito engraçado o que aconteceu. Eu fui num show do Ney. Eu Hum, nunca tinha ido. E a hora que ele começou a cantar essa música, Fala, eu fiquei, eu não sei, não tenho nem palavras, eu fiquei embasbacada, né? Porque ele é um ser, uma entidade, aquele homem com seus 80 anos, ou mais de 80, nem sei quantos anos ele tá agora, 82? Aquele homem que é super baixinho, deve ter um pouco mais do que eu, sei lá, eu tenho 1,60 m, deve ter um pouco mais do que eu, mas ele, enfim, eu chorei e eu nunca tinha ouvido essa música. Eu não conhecia essa música. Essa música bom. foi nova para mim. Então eu tive esse impacto de pensar assim: caramba, ele escreveu essa música pensando em psicanálise, não é possível. É óbvio, quase um hino lacaniano. E aí, enfim, depois que fui pesquisar, fui ver também que tinha a ver com as questões da ditadura também, na época, né? Sim. 73, bem no meio ali. Então, depois eu fui sair do ensimesmamento que eu fiquei a hora que ele começou a cantar, porque eu realmente fiquei ali vidrada nele, nas palavras, no que ele estava cantando e falando, e foi maravilhoso. Que maravilha. Bom, primeiro eu queria agradecer de novo a Paula pela simpatia de estar conosco pela terceira vez, e mais especialmente ainda é por ter está dividindo conosco esse impacto que você acabou de descrever, né? A música é lindíssima. Eu conhecia já a música, mas eu não me lembrava mais dela, né? E muito menor voltagem do que a sua, mas também foi um impacto relembrar essa música e me dar conta de o quão simples, o quão direta é. É uma música com uma letra muito curta, isso me chama atenção, né? Tem uma questão de prosódia, que é uma das ferramentas mais interessantes para se analisar música e texto, é ver a prosódia, né? A prosódia no sentido de qual é a música que já está inerente à palavra e que se junta numa frase, como que isso se coaduna com a linguagem musical. Eu sou fascinado por isso. E quanto menos palavras tem, mais direto é o efeito, né? E essa obra, essa peça, ela é direta, totalmente direta. Então, assim, obrigado, Paula, por ter lembrado dela e por ter dividido com a gente. Mas eu começo falando também, agora você contando do show, eu me lembrei bastante disso, né? Você falou sobre impacto. Eu fico imaginando o impacto deste disco, lembrando que esse foi o primeiro disco dos Secos e Molhados, que foi lançado em 1973, uma banda que teve uma vida útil muito curtinha, né? Acho que foram 4 ou 5 anos ao todo, depois o Ney Matogrosso seguiu carreira solo, mas esse disco foi um sucesso gigantesco, vendeu demais. O Ricardo estava contando agora há pouco para mim que ele se lembra na época de todo mundo ter o disco em casa. Mas eu queria começar falando sobre o que deve ter sido o impacto deste álbum, não só dessa música, mas desse álbum naquela época. E eu quero falar de estética no sentido mais geral possível, não só a estética deles, né? Todos travestidos, extremamente maquiados, ninguém sabia, super andrógenos, mas eu queria falar da estética sonora mesmo. É um disco muito revolucionário no sentido que une muitas tendências musicais. Tem muito rock, mas também tem muito folk, tem muita balada, né? Tem um clima meio melancólico, como por exemplo nessa obra, especialmente na fala, é mais melancólico, mas tem um detalhe que para nós talvez já tenha ficado normatizado, que é o timbre raro do Ney Matogrosso. O Ney Matogrosso talvez seja o único cantor brasileiro desses conhecido nacionalmente que tem esse timbre, né? Que ele canta num registro feminino. A voz dele é essa mesmo. É uma voz lindíssima. E no meio da música erudita ou da música, é muito comum a gente ver falsetistas, contratenores. Na música popular, isso é raríssimo. Nós não temos. Então, eu imagino o que deve ter sido este impacto de ouvir essa voz tão linda e tão diferente, porque efetivamente ele canta no registro da voz feminina. É diferente, ele não é que ele faz, por exemplo, Milton Nascimento, que é um cantor que tinha, né? Hoje já está um senhor, né? Mas ainda tem aquela voz linda com falsete, que é excepcional o falsete dele. Mas é interessante
interessante, ele usa o falsete em alguns momentos, a voz real dele é uma, e ele tem um talento gigantesco para fazer. A gente pega naquele famosíssimo álbum do Clube da Esquina, um dos álbuns mais importantes da música brasileira, a música Clube da Esquina 2, que é uma música toda só instrumental, depois que vão colocar um texto, mas na primeira gravação, que é toda instrumental, o que a gente escuta é a voz do Milton Nascimento fazendo lindíssimos falsetes, vocalizando no falsete. É diferente da voz do Ney Matogrosso. A voz do Ney Matogrosso, ela é toda nesse registro. É rara, é linda, né? E eu fico imaginando o impacto que deve ter sido. E aí ele faz fala. Eu lembro dessa época, quando lançou o disco em 73, eu tinha 8 para 9 anos, né? E eu lembro que na casa de todo mundo, todos os vizinhos, todo mundo tinha um aparelho de som com aquele disco icônico, com as cabeças sobre a mesa, né? As cabeças cortadas dos Secos e Molhados. Tem uma música que foi a música de batalha de rádio, né? Era o Vira, do Gato Preto. E era estranho, né? Porque eles tinham, como você fala de estética, tinha uma estética desde portuguesa, uma coisa meio fado, do Vira, e meio rock and roll, tudo isso junto com o folk e uma plasticidade, assim, umas letras como Rosa de Hiroshima, que era com poesia do Vinícius de Moraes, né? Então, eram coisas bem profundas, de extremo bom gosto e que caiu no gosto popular. Esse disco, apesar de ser extremamente bem elaborado, podendo flertar com várias coisas diferentes do normal, ele conseguiu um apelo popular, ele era muito popular, ele estava em todo canto, tocava o tempo todo. Essa fala era mais um lado B, né? Tem aquelas que são as que Sangue Latino, né? E o Vira são as principais, os lados A dos discos. Essa fala é um lado B, né? Mas quem, como eu, que desde essa época já gostava muito de música, eu sentava e ficava escutando esse disco inteiro, virando de um lado para o outro por horas. Eu amava esse disco. Amo, né? Um disco tá entre os maiores da história da música brasileira. Com certeza. E eu fico ouvindo vocês, né? E como eu entendo muito pouco de música, assim, eu sei o que eu gosto, eu sei o que me impacta, o que me influencia, aquilo que me toca de algum jeito, né? E eu não conhecia, né? Por isso que eu acho que o impacto foi tão grande. Então, como eu não conhecia essa música, né? Ela foi absolutamente tocante, né? E eu não conhecia outras músicas, como você tá falando, Ricardo, talvez as do lado A, né? Mas não era um disco da minha época, né? Eu sou dos anos 80, então não peguei, só que óbvio, Secos e Molhados, né? Então a gente conhece muitas coisas, mas essa para mim foi realmente muito impactante. E quando o Rafael fala sobre, explica um pouco, né? Porque como eu não entendo, né? Explica essa questão. Eu tinha, assim, intuitivamente pensado, puxa, é uma música curta, né? Ele fala, ele dá o recado de um jeito muito simples, mas muito belo, que se você escuta de verdade, eu acho que não tem como não impactar, né? O que está por trás dessa fala, né? Que é, enfim, cantada lindamente na voz do Ney. Que vinha junto, porque acho que o impacto não tinha só a ver com essa música, né? Tudo que vocês estavam falando, assim, as performances, né? Eles vinham ali todo maquiado para impactar mesmo. Acho que a intenção era essa, né? Fazer ali movimentar alguma coisa, né? Então, muito bacana pensar nisso. Era para impactar e um pouco era para se defender também. Eu sempre tenho essa impressão, né? De que eu nunca esqueço uma entrevista que o Ney Matogrosso deu, não faz tantos anos atrás,
e aí no meio do programa, no programa ao vivo, colocavam um vídeo dele, dos milhões que existem, né? De uma performance dele, recente, nada daquela época, ele já solo. E aí, quando voltou para ele, assim, era ao vivo, ele meio assustado, ele falou assim, ai, não, calma, eu ainda não me acostumo a me ver, né? E detalhe, já é o Ney Matogrosso contemporâneo nosso, que não usava, não estava travestido, né? Não estava com fantasia, não estava com nada, mas mesmo assim ele ficava meio, eu lembro que ele ficou atônito de se ver e falou assim, não, calma, eu me impacto ainda, eu achei isso tão bonito, né? Ele mesmo se vendo, se assusta. Mas você sabe, Paula, que essa coisa da canção curta e contundente como era da época, né? Desse disco, a gente pega Sangue Latino, que o Ricardo estava falando, que era a parte A, o trechinho é curtíssimo, né? São duas, três estrofes, mas é isso, era um tipo de dar o recado. E sabe uma coisa que me chamou a atenção? Eles gravaram esse disco em 73, e essa obra, como o Ricardo disse, é lado B, é a última faixa, né? E ela destoa um pouco porque tem uma orquestra junto. Ele tá cantando com a voz mais límpida do mundo, é o auge vocal dele, assim, né? É perfeita a entoação dele. O começo da frase é uma notinha aguda, porque ela é toda descendente, então ele começa com a emissão vocal dele tá perfeita, límpida, clarinha. É uma coisa emocionante de ver a técnica, muito intuitiva, sem dúvida, mas é uma técnica vocal lindíssima. E é a última peça. No disco seguinte, que eu não vou me lembrar o nome agora, dos Secos e Molhados, a última obra chama-se algo como Toada, Rock, Mango e Tango, e etc. É uma obra toda diferente, toda meio psicodélica, assim, e olha qual é o texto, Paula, é simplesmente, diga que eu não sei nada, nem posso saber. É isso. A última peça do álbum seguinte, portanto, no mesmo lugar em que estava a fala, ele está dizendo, diga que eu não sei nada. É uma resposta. Ele está respondendo a ele mesmo, né? É uma música linda, inclusive. E eles ficam repetindo, ficam várias vozes repetindo essas duas frases o tempo inteiro. E eu não posso deixar de fazer uma menção aqui, que se eu não... Pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que é 1973 mesmo, é quando há o lançamento de uma outra peça interessantíssima chamada Cálice, do Chico Buarque e do Gilberto Gil, né? Elas são contemporâneas, né? Então uma tá dizendo assim, fala, e a outra tá dizendo cálice. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. E o pano de fundo é o mesmo. O pano de fundo é a ditadura, é a expressão, a falta de expressão, a dificuldade em né? Em poder expressar tudo que ele quer falar. E um vai pelo caminho do fala, e o outro vai do caminho do cálice. E ambas coexistem, né? Para nossa sorte hoje que nos legaram essas obras tão lindas. Impressionante, assim, você fala de estética, né? E sempre eu gosto de relembrar também a estética daquele momento, né? De 1973, 1972. Tem alguém que eu sempre falo, difícil não falar dele nessa época, porque era muito transgressor, que era o David Bowie. Então, em 72, David Bowie lançou o Starman, e tem lá toda aquela... Ele também já era andrógeno nessa época, né? Então ele vinha com todo aquele visual, né, do Ziggy, né, do Ziggy Stardust.
Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded man, well hung in snow white tan. So where were the spiders while the fly tried to break our bones? Well, just the beer like to guide us. So we bitched about his fans and should we crush his sweet hands? Então, é uma coisa da época. Tinha uma banda também que fez muito sucesso também, que era o Kiss, né? Que também era um rock pesado e todo mundo usava todo aquele monte de maquiagem pesada e você não conseguia ver ao certo quem eram os artistas, né? O Ney Matogrosso e a banda tinha isso, né? Essa versão de super maquiagem. Eu lembro dele dançando no Fantástico nessa época, né? Então fazendo toda aquela performance no domingo à noite pro Brasil inteiro e as pessoas olhando falando, mas que ser é esse, né? Como que, né, a família brasileira tradicional de 1973, 74 olhando para aquilo abismada e batendo palma, porque a música era lindíssima, porque fazia sucesso, isso que era bonito, né? É porque é uma coisa que, claro, tinha performance, eu acho que tinha essa intenção, provavelmente, né? Clara, de impactar e de ser visto, né? Porque quando a gente não está sendo escutado ou não está sendo visto, a gente faz um exercício talvez extremo do contrário, né? Então eu vou gritar, eu vou falar, eu vou cantar, eu vou me vestir de um jeito para você me olhar, né? Para você ver que eu existo. E ao mesmo tempo que isso, o povo, né? As pessoas ali muito conservadoras tradicionais deviam estar com o cabelo em pé, mas não tinha como não tocar. Então as pessoas eram absolutamente, elas eram levadas, né? Assim, era um jeito muito, muito inteligente, né? De ter as pessoas ali juntas, escutando aquilo e percebendo a importância daquilo para além da estética. Quer dizer, não é que a estética não seja importante, né? A estética é muito importante. Estética, ética, política, tá tudo junto, né? Não tem como a gente não pensar nisso junto. Mas tá muito para além só de um excentrismo do Ney ou dos Secos e Molhados, né? É uma coisa muito maior. E também tem uma coisa as pessoas se assustavam e gostavam, porque não tem como não gostar, é belo, né? Ainda estamos falando de estético, mas tem um detalhezinho que é até interessante a gente pensar que às vezes não entendiam algumas coisas, né? Aqui não estou falando do Ney Matogrosso nem de Secos e Molhados, mas é muito engraçado a gente pensar que no auge da ditadura, a música Apesar de Você, do Chico Buarque, passou na censura. Como que a censura... Eu juro que eu penso assim, não... Eles entenderam, mas é que era tão bonito que eles deixaram passar, eles não tiveram coragem. Porque não é possível que os censores, hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, e eles acharam que estava realmente falando de um casal, né? Eu realmente não acredito, eu prefiro acreditar que não. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. Não, a minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto
a você, onde vai se esconder da enorme euforia. Eles deixaram passar porque é bonitinho, né? Então deixaram passar. Porque é impressionante, mas tem um pouco do não entendimento, né? Essa música especial, voltando para nossa, né? E para pensar no texto, tem várias coisas muito legais, né? A primeira estrofe já é impactante, mas aí vem o que seria o refrão, que é simplesmente, ele é um clamor, né? Fala. Você pode entender esse refrão de várias formas, cada um vai levar para um lado, tem a menor dúvida disso. Mas para mim é um pedido, pelo amor de Deus, fala. E aí, o que vem não é uma narração inteligível, é um lá, 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 lá. Ou seja, preenche com o que você quiser, né? Sim. E só por isso. Mas eu acho que é por isso que quando eu escutei e pensei, caramba, isso é um hino da psicanálise lacaniana, especialmente, né? Porque você falou da coisa do não entendimento, né? É justamente sobre isso, né? Sobre não entender. Por isso que para mim pegou tanto, a hora que ele fala, eu não sei dizer. No começo, eu não sei dizer nada por dizer. Primeiro eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. E aí esse fala que você estava falando, né, do refrão, eu acho que é exatamente isso. Fala o que vier. Assim, pensando, acho que a gente pode fazer essa licença poética de pensar a música para além do que ele quis na época trazer, né? Porque cada um vai ler de um jeito. E eu tô lendo pensando, caramba, como que eu nunca tinha ouvido essa música, eu nunca tinha prestado atenção, que isso aqui é uma aula de psicanálise. Quer dizer, se eu vou escutar, eu vou te escutar. Fala. Você então disser tudo o que quiser, então eu escuto. Isso é Freud, né? Quase que associação livre, a regra fundamental da psicanálise. Se você disser tudo que você disser, tudo que você quiser, tudo que tiver na tua cabeça, eu tô aqui e tô escutando. E aí a coisa mais bonita que eu acho de um psicanalista, né, de um bom analista se eu não entender, eu não vou responder. E mais um detalhe, é para não entender. Porque se eu entender, o outro vai parar de falar, porque eu entendi, certo? Se eu entendi, eu coloco um fechamento, né? Agora, se eu não entender, e o Lacan fala isso, né, não compreenda rápido demais. Então, se eu estender, né, se esse lá, tipo, vai indo, parece que não tem nada rolando, mas tá aparecendo, e de repente, você escuta uma coisa que te chama atenção. E essa é a escuta uniformemente flutuante, também lembrando de Freud, né? Que eu não tô ali concentrado no que ele está dizendo, palavra por palavra. Eu tô ali escutando livremente, né? Uniformemente flutuante, e a hora que alguma coisa me chama atenção, eu não sei nem muito bem o porquê que chama, mas chama. E aí eu faço alguma coisa com isso, né? E aí eu devolvo, e aí eu repito, né? Eu gosto muito de trabalhar com simplesmente repetir a palavra. A pessoa fala um negócio... Sublinha. Exatamente, você sublinha. E aí o outro faz o quê? Continua falando. E aí ele vai me explicar, ele vai falar, nossa, eu não tinha lembrado disso. E vai continuar falando. Eu só vou falar na hora de falar. Na hora que eu tiver algo a dizer, né? Porque, às vezes, a gente fica muito angustiado quando a gente escuta uma história, né? Não estou nem só... Quer dizer, como analista também isso acontece muitas vezes, mas a gente fica angustiado de escutar uma história e querer fazer algo, querer dizer alguma coisa, querer dar um conselho, que é o oposto do que a psicanálise faz. A psicanálise não dá conselho, a psicanálise não vai dizer o que ele deve ou o que ele não deve fazer, a psicanálise vai a partir da sua fala, a partir daquilo que você diz, mesmo, olha que interessante, né? Mesmo que você esteja falando do outro. Essa, de novo, traz Freud de novo, né? Porque não dá para não trazer. Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, mesmo que o meu analisando, que a pessoa que esteja falando comigo esteja falando de outra coisa, de outra pessoa, aparentemente ela não está na história, no contexto, isso diz algo. Isso diz, para um bom escutador, isso diz algo. E aí a gente fala quando tiver o que falar, né? Na hora de falar. E aí, às vezes, nessas primeiras entrevistas que você está conhecendo um paciente, a gente fica, ai meu Deus, eu preciso falar alguma coisa inteligente para que ele, enfim, para que ele continue, para que ele venha, né? Acho que isso é uma frase do Lacan também, né? De não ter um desejo estabelecido pelo paciente, né? O desejo é que o outro fale, que o outro esteja ali. E não é qualquer fala.
Não é qualquer lalala. Tem um lalala que é palavra vazia, como diz o Lacan, ele tem esse conceito, né? Palavra vazia e palavra plena. Tem um lalala que a gente escuta e passa, tudo bem, eu não preciso ficar muito atento, mas tem um outro lalala que quando ele aparece, ele é uma riqueza, porque, lembrando do que o Rafael estava falando do Ney se reconhecer assistindo ele mesmo e ter aquele susto, né? Tem a ver com esse familiar, tem a ver com esse ser que a gente desconhece. Porque quando a gente fala de inconsciente, pensar no inconsciente freudiano, né? A gente muitas vezes tem uma imagem que o Lacan depois vem para dizer, olha, não é bem isso, vamos pensar de um outro jeito, né? Às vezes o inconsciente freudiano vem com uma imagem meio de um baú, um monte de coisa velha, e que eu vou tirando coisas, e que lá no fim, aí sim, Vai achar. eu vou descobrir, qual é o sentido de tudo isso, por que eu faço o que eu faço, por que eu tenho essas mesmas repetições, enfim, esses padrões. E o Lacan vai para um lugar, na hora que ele traz a linguística, né, para a psicanálise, ele vai dizer que o inconsciente é estruturado como uma linguagem e que o inconsciente ele não tem a ver com uma perda de memória. É um saber que não se sabe. Eu não consigo recordar daquilo que eu sei. Porque é muito interessante se você esquece o nome de alguém e aí você fica tentando lembrar. E aí alguém vai tentar te ajudar. É fulana, é beltrana. Você sabe que não é. Então, você não sabe de uma coisa, mas você sabe que você não sabe. Então, é esse o inconsciente que nos interessa. Porque a hora que o sujeito está ali falando sobre tudo que ele já sabe dele mesmo, né, isso não é analítico. Isso pode ser um bom, sei lá, jogar a conversa fora, um papinho, né, um papiar. Mas uma análise, ela leva necessariamente a gente para um lugar novo. A gente se surpreende com a gente mesmo e fala, olha o que eu fui capaz de fazer, olha o que eu disse. E isso, a partir daí, surge tanta coisa nova, né? Porque se amplia uma possibilidade, né? Porque, de muitas formas, a análise, entre outras coisas, permite um espaço para você escutar. Né? Você se escutar. Essa imagem do Ney Matogrosso que eu lembrei aqui, né? Dele se vendo na performance e se assustar consigo mesmo, na análise a gente se assusta com o que a gente fala, né? E tem um detalhezinho importante dessa música, eu acho genial isso. Com exceção do refrãozinho, do lá, 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 que aí muda um pouco o contorno melódico, mas nas estrofes, a melodia, a nota mais aguda é no final, quando fala eu escuto. Os autores da música reservaram a nota mais aguda do contorno melódico para a palavra que é, de longe, a música chama fala. Mas o ponto nobre de toda a concepção textual, que está claramente expressa por essa obra, é no eu escuto, né? E tem tudo a ver. A gente se escuta, se assusta, se impacta e se entende um pouco. Eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. Se você disser tudo o que quiser, então eu escuto. Só porque o Rafael falou uma coisa que eu acho importante também, pensando na psicanálise, né? Não adianta só falar, né? Por que um analista funciona? As pessoas falam, mas o analista não fala nada, né? Especialmente o analista lacaniano tem essa fama de não falar nada, de ser muito silencioso. E um tanto é verdade que a gente fala menos, que a gente é mais silencioso, mas porque a gente está escutando. O que é comum e cada vez mais comum é pessoas querendo dizer, falar coisas. Fala, as pessoas falam, mas quem que está escutando, né?
E eu faço o que com o que eu escuto? Porque tô ouvindo num lugar pensando já em rebater alguma coisa, ou eu estou escutando só puramente, né, assim, escutando. Então, não tinha reparado nisso que você falou, Rafael, da parte mais aguda ter a ver com estar reservada para essa palavra, mas aí fica mais lindo ainda pensar nisso, né, que tem uma preocupação nesse lugar da escuta, não é só a fala. Provavelmente inconsciente de todos eles, né, Paulo? Isso que é o mais mágico, né? É o mais mágico, assim, ninguém, né? É muito provável. Uhum. Mas eles sabiam da importância, porque Sem saber, exatamente. eles estavam, quando os artistas, né, principalmente esses artistas mais transgressores, na época da ditadura, fazendo esse tipo de música, eles estavam querendo ser escutados. E para as pessoas acordarem, né, é para fazer acordar os dormentes, né, a arte de verdade, não é para... Em alguns casos, eles precisavam ser escutados por pura sobrevivência, né? Exatamente. Então, eu acho que é um tanto inconsciente que tenha sido na palavra, escuta e tal, isso bonito que você falou, mas eu acho que eles intuitivamente sabiam de muitas coisas, assim, da importância, né, do falar livre, né, não existe uma análise se não há falar livre, não existe uma sociedade que não possa livremente falar. É claro que a gente não está falando de falar de ódio, né, não é qualquer coisa, mas tem uma liberdade que precisava ser reconquistada, né, porque a gente perdeu, a gente tinha perdido. Falando de hoje, isso foi em 73, agora em 24, né? São 50 anos, quase. O que acontece? Hoje as pessoas falam até demais. E hoje tem um escutar que está na sua frente que ele dá a impressão falsa de te escutar, né? Que é uma tela, uma rede, um proxy ali, um meio no qual você vai produzir alguma fala e, teoricamente, alguém vai estar lá do outro lado te escutando, e isso gera todo um campo que a gente enxerga hoje de, eu falo, eu escuto, eu falo, eu estou escutando, mas não é real, né? Não é nem próximo daquilo que a gente está imaginando de uma pessoa sentada dialogando com a outra, né? Lembrando da palavra diálogo de dois, né? De um fala, outro escuta e processa, e o outro responde o que pensou, argumenta, né? E voltar a argumentar. Então, uma coisa bonita, né? Fora a psicanálise, a gente falar de debate, né? Mas é um debate sadio, de olha, eu tenho essa ideia, você tem essa ideia, vamos, né? Você tem a sua tese, aí eu tenho a antítese, que é outra tese, e aí a gente vai chegar no final em uma análise, né? Em algo ali comum que engrandece os dois, né? Isso é tão bonito na teoria, e pensar que já foi mais normal, né? Hoje pode até acontecer, virtualmente também, não vamos colocar tudo isso como um demônio, né? Tem fóruns sadios onde você pode debater assuntos de forma educada, não é tudo ruim, mas dependendo da anarquia na qual você se encontra, você vai para o ódio, né? Vai para discurso de ódio, vai para impor sua vontade, ou o que é pior, né? Que é o mais comum, é você encontrar uma câmara ali onde você vai encontrar um monte de gente que pensa igual, que não haverá debate, né? Você foge do debate se unindo a inúmeras pessoas que pensam, falam dos mesmo jeito que você. Então elas nem escutam você porque ela não precisa escutar, porque é o que ela pensa. Então ela reverbera aquilo que ela já pensa e fica nesse... Como que a gente pode sair de... Mas por isso que eu acho que é tão difícil escutar, verdade? Porque isso que você está falando é muito importante, né, Ricardo? É natural, isso não é uma coisa ruim. A gente escuta narcisicamente, porque a gente se comunica através de palavras, e as palavras têm um código que a gente convencionou, né? A gente fala, os falantes de português têm um código e a gente fala, entre aspas, né, a mesma língua. A ideia é que a gente não fala a mesma língua. A gente acha que a gente fala a mesma língua. Então, quando eu escuto o que o outro
está dizendo, eu acho que ele está dizendo a mesma coisa que eu. Se ele está dizendo uma coisa que eu acho que é possível, que eu acho que é verdade, eu não vou nem verificar a fonte da informação, eu só simplesmente vou em frente, né? Agora, se eu estou comprometido, né, com a verdade, e a verdade, pensando lacanianamente também, né, a verdade tem estrutura de ficção, não existe a verdade, a coisa certa, mas se eu estou comprometido com o saber, com o conhecimento, independente da gente estar numa análise, numa discussão de bar, eu estou nessa disposição de escutar, ainda que seja difícil escutar pessoas que pensem muito diferente de mim, mas como é que ele fala? Que se eu não entender, eu não vou responder, eu vou continuar escutando. E aí, muitas vezes, de continuar escutando, o outro também se atropela, porque o outro também, quando vai começar a falar, e quando vai tentar explicar melhor, ele se atropela, ele se atrapalha, ele faz ato falho, ele pensa, mas será que é isso mesmo, né? Existe espaço para o não saber, tanto na hora do falar, quanto na hora do escutar, porque... E aí, especificamente, né, numa sessão de análise, a pessoa está advertida, de alguma forma, que ela precisa dizer o que lhe vier à cabeça, né? Eu não vou... O que eu tenho que dizer? E às vezes os pacientes chegam assim, né? O que eu tenho que falar? Fala o que tiver na sua cabeça. Não tem nada na minha cabeça. Um analista lacaniano provavelmente vai falar, E vai fazer um silêncio, porque esse silêncio está dizendo algo. Está dizendo, tô te esperando. Fala. Tipo, se eu ficar falando, mas e aí? Fala aí. Eu tô acelerando o outro, e aí o outro provavelmente vai dizer qualquer coisa. Ele vai catar um assunto qualquer para jogar, para me agradar, para dizer, estou falando de alguma coisa. É o que muitas vezes acontece nas redes sociais, né? Porque como a gente quer falar, porque falar significa aparecer, né? Então a gente quer falar, ainda que a gente não saiba sobre o que a gente está falando, ainda que a gente tenha um conhecimento muito raso sobre aquilo que a gente resolve falar, eu resolvo falar. E aí é muito difícil conversar com essas pessoas, porque essas pessoas não têm a abertura suficiente para escutar para além daquilo que elas já entenderam como a verdade absoluta, né? E isso é absolutamente empobrecedor. De certa forma, esse empobrecimento faz com que cada vez mais o silêncio se torne ainda mais incômodo e raro, né? Porque não tem mais silêncio, as pessoas não querem, as pessoas têm medo do silêncio e acham que tem que preencher isso. Numa sessão de análise é interessantíssimo, né? Aquele silêncio que se faz, talvez seja o que tenha de mais valioso em uma hora de análise, seja aquele silêncio que se fez naquele momento, após aquela reflexão, e antes, talvez, de outra reflexão, aquele silêncio. E isso eu faço uma comparação direta com a música, porque talvez o que tem de mais valioso na escrita musical é a pausa. A pausa, ela é virtuosística em muitos momentos, né? Você conseguir dar em um discurso que é o discurso do som organizado, você incluir uma pausa, um silêncio, isso é virtuosístico, isso é arte pura. Mas só para não perder o que vocês estavam falando sobre essa atualização, nós estamos diante de analisando aqui uma música que vem de um contexto em que a necessidade de falar era premente, né? Era, como já foi dito aqui, era quase que tentativa de sobrevivência mesmo. Hoje, o desespero é outro, né? Vocês estavam falando das bolhas, e eu me lembrei que talvez uma das grandes revoluções negativas da nossa comunicação contemporânea é a maldição do algoritmo, né? Que faz com que todo mundo fale e escute a mesma coisa, sem perceber. E aí isso, na minha opinião, interfere muito numa coisa rica que chama-se ideias divergentes, convivendo com ideias convergentes, né? Isso no espectro mais amplo que isso pode nos dar. Uma ideia divergente, em muitos momentos, é a dissonância da música, é o que faz o discurso ir para frente, é o que faz o 2 mais 2 virar muito mais do que 4, é eu me somar com a ideia do Ricardo, com a ideia da Paula, e a gente sai daqui muito melhor, muito mais interessante, muito mais evoluído, mas a ideia... A homogeneidade das ideias apenas convergentes, porque ninguém mais sabe lidar com a ideia divergente, faz com que nós fiquemos muito burros, né? Eu falo de amor à vida,
você de medo da morte. Eu falo da força do acaso e você de azar ou sorte. Eu ando num labirinto e você numa estrada em linha reta. Te chamo pra festa, mas você só quer atingir sua meta. Sua meta é a seta no alvo, mas o alvo na certa não te espera. Porque tem a coisa do... O que eu acho que se convergir quer dizer, nós somos inteligentes, a gente pensa igual. E aí, se eu não entender, ou se você pensa errado, será que sou eu que sou burro? Não, é você que é. Então, eu já afasto logo de uma vez, porque fica nessa cisão, né? Nessa divisão absoluta de o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. E é tão mais complexo do que isso, né? Você dá um exemplo ali, eu lembrei de uma situação, uma vez eu estava conversando com uma canadense, há muitos anos, aí ela contou que a gente estava próximo no Natal, ela falou, eu não gosto dessa época de Natal, a gente junta aquele monte de parente, e aí a gente vai lá e fica aquele silêncio, às vezes ninguém tem nada para falar, e fica aquela situação, né, aquele silêncio. Eu falei, relaxa, o meu é quase, é o oposto, mas é quase igual. A gente junta um monte de gente, todo mundo fala ao mesmo tempo e ninguém se escuta do mesmo jeito. Então, relaxa, isso é humano. Mas e falando isso com relação à análise também, isso é importante, né? Porque tem gente que chega e é uma metralhadora, né? Não para de falar. E aí você fala, nossa, eu não consigo, tá difícil até de... Tá difícil de escutar, porque a pessoa não tá se escutando. Então ela tá emendando uma coisa na outra. Isso é que eu acho que é o lá da palavra vazia, né? É só preencher um espaço, né? Porque, de fato, o silêncio, ele é angústia. Silêncios faz surgir coisas na nossa cabeça. O silêncio deixa uma situação que, sei lá, elevador, né? Você tem que dar um bom dia, o dia tá bonito, tá feio, tá chovendo, tem um papinho ali, porque esse silêncio, ou pega o telefone, né? Porque esse silêncio, ele é constrangedor, ele diz alguma coisa, as pessoas ficam ali naquela situação, né? E eu me lembro, a última vez que eu fui dar aula sobre silêncio, lá no Instituto, eu comecei a aula fazendo 1 minuto de silêncio. Eu comecei a dizer que a gente ia falar sobre silêncio na análise, e eu fiquei quieta. E aí já estava um monte de gente mandando mensagem, caiu a internet, o que aconteceu? A Paula travou e não sei o quê. E aí eu, enfim, esperei. Travou, a Paula travou, tá é a melhor parado. frase. Que E passa? eu fiquei angustiadíssima, meu coração batia forte, assim, pensando, Paula, sustenta, você tem um ponto, você quer falar sobre isso justamente, de como é difícil sustentar o silêncio. E hoje em dia, nas análises online, você tem a câmera, né? Alguns pacientes eu faço o divã virtual, né? Que eu fecho a câmera e a pessoa vai lá, fica deitada, fica de um jeito confortável para dizer o que vem à cabeça. Eu também fico aqui confortável, porque se eu estou vendo a pessoa está me vendo, qualquer reação que eu faça impacta o outro. E como nós somos seres que fantasiam coisas, né? Então, se eu, sei lá, não dormi a noite toda e bocejei, o outro vai pensar, eu tô sendo desinteressante, então deixa eu mudar de assunto, sei lá, qualquer coisa desse tipo, né? Então é mais difícil sustentar o silêncio quando a gente está olhando, e por isso que o Freud criou o divã, né? Essa fala que o outro está ali e está falando, porque ele não está falando para você diretamente, você não é uma pessoa, não é um diálogo, né? É um falar, eu estou falando, o outro está me ouvindo, claro, o outro está me escutando, mas ele não está me escutando num lugar subjetivo, onde ele está entendendo exatamente aquilo que eu estou dizendo. Não, é o contrário. Ele, porque não vai entender o que eu estou dizendo, vai me fazer perguntas que vão me levar para um lugar novo. Eu brinco, isso, assim, eu tenho repetido isso com uma certa frequência nos meus grupos de supervisão, né, quando eu faço supervisão dos analistas, e eu falo, a gente não pergunta para saber a resposta, a gente pergunta para fazer o outro falar. Se o outro fala,
coisas surgem, o novo, né? O novo surge. É isso que vocês estavam falando. Claro, vocês pensaram na música, pensaram, a gente pesquisou, fizemos a nossa pesquisa, mas a hora que a gente chega aqui, nem de perto não tem um roteiro, né? Assim, não, se tivesse um roteiro, muito provavelmente ficaria muito mais pobre. Pode ser que ficasse muito legal? Pode, mas é a coisa do improviso, né? Tem um improviso que faz parte da vida. A vida é todos os dias um improviso, né? Se a gente não estiver preparado para improvisar, na análise, para falar o que vem na mente, se a gente não estiver preparado para numa discussão com os nossos pares, né, com os nossos parceiros, com as nossas famílias, se a gente não estiver preparado para o que vem de novo, para o que vem de estranho, o que vem de impactante, a gente não consegue se entender, a gente não consegue se relacionar. Né? E o improviso, seja o improviso geral da vida, que você acabou de citar, e eu não tenho como concordar mais, ou seja o improviso da arte, o improviso da música, né? Entre outras coisas, o que ele requer é coragem mesmo, né? Improvisar você tem que estar corajoso. Corajoso, inclusive, para encarar o silêncio. Seja ele na música, seja ele num concerto ao vivo. Tem nada mais impactante em um concerto ao vivo a hora que o regente dá a pausa. E a pausa é dele, ele faz a pausa o tempo que ele quiser, e aí ele escuta um nada, e ao mesmo tempo ele escuta tudo, né? Porque tá aquela sala inteira junto naquele silêncio, enfrentando, com ou sem coragem, mas enfrentando, porque esse silêncio não tem como fugir, né? Você falou aí só para eu falar uma coisinha desse silêncio, da pausa do maestro, né? Às vezes as pessoas não se aguentam, né? Elas batem palma no meio, porque é tão... quase que eu preciso fazer alguma coisa. Eu fui numa peça de teatro, uns meses atrás, no Sesc Consolação, e tinha uma cena que o ator ficava repetindo a mesma fala durante, eu não sei porque eu não contei, eu não cronometrei, mas eu chuto assim uns 15, 20 minutos. Era um exagero, ele ficava repetindo a mesma fala. Tinha um tom lento, e aí tinha umas pausas. E aí, no começo, as pessoas começaram a rir, depois começaram a... Eu ouvia as pessoas assim, acabar nunca, não é possível, é brincadeira. Aí algumas pessoas começaram a bater palma, algumas pessoas começaram a levantar e ir embora, porque parece que eu já ouvi o que você falou, você repetiu 50 vezes. Ouviu mesmo? Ouviu? Porque se você ouviu, por que está te incomodando tanto? E para mim foi um exercício incrível, porque naquela hora eu tive vontade de pegar meu telefone e ver que horas eram, para falar, meu Deus, será que tá acabando? Será que isso aqui é o final da peça? Né? E eu sabia que a peça tinha 2 horas e meia de duração. E aí, na minha cabeça, na hora, assim, eu estava com uma amiga, eu pensei, não, eu sei que vai durar 2 horas e meia, então eu vou viver isso aqui. Eu sei que não vai, talvez se eu não soubesse quantas horas durariam, talvez eu fosse ver enfim, para ter a ilusão de que eu vou controlar alguma coisa, né? Porque eu não vou controlar nada, eu já estava lá, dado que isso ia rolar. Mas foi muito interessante, porque à medida que eu falei, é isso aí, eu comecei a chorar. A minha amiga olhou para minha cara e falou, você tá muito louca. Eu falei, depois a gente conversa, porque foi uma paz, eu não preciso entender nada, eu só preciso estar aqui e estar. Que lindo isso, Gente. Paula, que lindo. Vocês estão falando de silêncio, né? Eu lembrei de um caso mais anedótico que, assim, essa história do silêncio nos incomoda muito ocidentais e talvez latinos ainda mais, eu acho. Algumas culturas, isso já não é uma dor tão grande, né? Então, culturas habituadas com meditação, eu tive uma experiência grande com japoneses. Lá nos anos 90, eu trabalhava em um banco, era gerente de banco, e tinha lá umas contas corporativas que eu estava herdando de um japonês que trabalhava comigo. Ele tinha umas contas maiores, eu era garoto, entrando ali na área comercial. Eu falei, Ricardo, você vai herdar algumas empresas, eu vou te levar lá e te apresentar. A gente foi numa empresa japonesa e o diretor financeiro era um japonês falou, olha, você fica quieto, só vê como vai ser. Por exemplo, ele vai te perguntar a taxa, você vai dar a taxa e ele vai pensar. Enquanto ele não responder, você não fala nada. Aí, tipo, papo que vai ali, olha, quanto que é? Fala, olha, a gente consegue uma aplicação nesse valor. Ah, tá bom. Não, tá bom não. Ah, aí ele ficou pensando.
Mas não ficou pensando 10 segundos. Ele ficou uns 3 minutos pensando em silêncio, fechou os olhos, eu olhava para ele e falei, esse cara dormiu, né? Eu tô aqui esperando. E para você pareceram 3 horas. Parecia 3 horas. Aí ele abriu o olho, olhou para mim, fechado. Eu fiquei feliz pra caramba. Falei, pô, mas que legal, gostei. Mas assim, foi uma lição. Aquele dia eu entendi o que é escutar, né? O que é parar e, olha, você deu o seu preço, ele está fazendo lá, ponderando. Quanto tempo ele precisa para ponderar? 3 minutos? Deixa ele ponderar os 3 minutos e não interrompa, né? Deixa Não ele. incomode. Não incomode, ele ficou ali pensando, e depois era o Ciro Saito, ele olhou e falou: "Ah, é isso mesmo, Ricardo, beleza, pô, eles gostaram de você." Eu falei, que legal. Mas porque tinha que ter esse respeito, né? De deixar o outro pensar e manter o silêncio e durante o silêncio do outro não interrompê-lo, né? Não sair falando, não ser inconveniente. Óbvio que eu tive um adestramento, a palavra correta foi adestramento, né? O japonês lá que me levou antes, o Ciro, ele falou, olha, é isso, 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 se você não fizer, você vai perder o cliente. Eu falei, não, vou fazer tudo que você pediu. E funcionou, né? Mas foi eu tinha lá 26 anos de idade, foi bem desafiador, né? Ficar em silêncio na frente de alguém pensando, sem interrompê-lo, sem. Esse é o nosso desafio, né? Na análise. E não são 3 minutos, é o tempo que for, né? É o tempo que for. E eu já aprendi nessa época, né? Depois, corporativo, vendas, depois quando eu comecei esse ofício de analista, eu sempre lembro dessas situações, quando muitas vezes você precisa sustentar um silêncio. A pessoa fala, 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 assim, tá bom. Não, não fala nada. A pessoa não tem mais o que falar. Você olha para ela e espera ela falar de novo. Aí passa ali algum tempo, ela volta a falar novamente e vem. E muitas vezes vem umas coisas bem interessantes depois desse silêncio. É muito legal. Nossa, não tem nada que eu ache mais interessante quando a pessoa começa a sessão dizendo: acho que hoje eu não tenho muita coisa para falar, não aconteceu nada. Bom, se eu se eu ouvir, eu vou dizer: bom, então a gente fala semana que vem. Agora, se eu escutar, não tenho nada para dizer, eu sei que o que a pessoa diz é muito mais do que as palavras que ela disse. Eu não tenho nada para dizer. E aí você joga algo, nada. E aí no nada, muitas vezes aparecem coisas que absolutamente não estavam no script. Às vezes a gente vai para análise, eu fiz isso muitas vezes, tenho que ficar atenta para não fazer. Hoje eu vou falar disso, 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 amanhã tem análise, então eu tô lá tomando banho, tô pensando mais ou menos o que eu vou Fazer a falar, pauta da análise, ainda né? que na Faz a hora pauta da sessão. A muda pauta um da pouco. sessão, uma com pauta. A pauta da análise. Faz um script para você seguir. E aí, se a gente ficar nessa pauta, vai ser tão pobre, né? Claro que a gente pensa durante a semana, é claro que o que acontece, uma análise não é o que acontece durante a sessão, é justamente o que a sessão desperta. Quando eu disse para o meu analista que eu não tinha nada para dizer, e meu analista diz nada, e eu falei um montão, e aí a hora que acabou a sessão, meu analista falou, poxa, para quem não tinha nada para dizer, foi uma sessão, sei lá, qualquer coisa, né? E aí o outro sai impactado e ele vai pensar nisso. Nossa, por que será, né? Que eu achei que eu não tinha nada para dizer e tinha tanta coisa para dizer. Porque há partes de mim que eu não conheço. A gente tem a ilusão, né, de que nós somos seres Racionais. que a gente se Racional. conhece muito bem, que a gente sabe que absolutamente, né? Penso, logo existo. E aí o Lacan vai lá e vai virar o cogito e vai falar: eu penso aonde eu não sou. E eu sou aonde eu não penso. Então, se eu sou aonde eu não penso, o que eu estou falando eu preciso escutar o que está por trás do que eu estou falando, não o que eu estou falando de fato, né? E isso vai dando nó na nossa cabeça quando a gente começa a estudar psicanálise, porque a gente quer entender. É legítimo a gente querer entender, né? Mas, Paula, como é que faz isso? Como é que tem uma coisa de uma... Claro que a gente precisa estudar muito, teoria e tal, mas tem uma questão da nossa análise pessoal, da gente também enfrentar com a gente mesmo esse não ter nada para falar, esses silêncios, essa possibilidade de
que vem na minha mente? Nossa, tá vindo uma baboseira. E eu pensar, não existe baboseira, eu vou falar o que tá vindo. E fala a baboseira. Quantas vezes da baboseira saem coisas incríveis, né? E é um exercício. Talvez eu não diga que seja um adestramento, no sentido mais aprendi, assim, é claro que a gente pode aprender coisas fazendo muitas vezes, mas é que a escuta está num lugar tão delicado, né? E, inclusive, a gente está falando de silêncio, a gente está falando da música que chama Fala, a gente fala do escuto, mas a gente está falando do silêncio, que não está quer dizer, está de uma certa maneira, eu não vou responder se eu não entender. Ele está dizendo que ele vai fazer um silêncio, mas é um silêncio que diz, né, coisas. E aí, quando a gente escuta de verdade, eu escuto isso que está... Ainda que eu não saiba exatamente o que eu... Nossa, tem um negócio esquisito aqui, ele falou isso aqui, não bateu bem. Eu não sei o que é, eu não sei explicar, eu não sei fazer uma interpretação mirabolante. Eu só posso dizer algo do tipo, nossa, me explica melhor, eu não entendi direito, sou estranho, sabe? Ontem eu estava fazendo uma sessão e eu ouvi um clac, 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 clac de computador, né? E aí... E falei para o analisando, né? Falei, nem lembro exatamente como eu disse, mas assim, o que está acontecendo? Estou vendo aí dedinhos nervosos, estou ouvindo dedinhos nervosos. E aí ele falou, ai, nossa, desculpa, é porque eu trabalho. E aí ele começou a entrar num lugar, ele parou, né, de escrever, e começou a falar de uma coisa importante, que é esse tempo, né? Porque o silêncio só pode existir com tempo. Falar bobagem, eu só posso falar se eu tenho tempo. Porque não tem esse... Só sobre o Vocês tempo. fizeram um monte de podcast falando sobre tempo, né? E tem essa frase, tempo é dinheiro, que é um absurdo que a gente crie isso, né? Porque, não, o tempo é muito mais, né? O dinheiro é uma parte Tempo é vida. da nossa vida, né? Tempo é vida, é encontro, é o que acontece enquanto a gente, disse o John Lennon, né, que fala isso, é o que acontece enquanto a gente está fazendo planos, enquanto a gente está lá maquinando, pensando 50 mil coisas, a vida está acontecendo. Então, esse espaço privilegiado, né, da análise, ou qualquer espaço de escuta, né, porque às vezes a gente tem esse espaço de escuta com um amigo muito querido, com os nossos parceiros, né? Se a gente não tem espaço de conversa e de escuta com os parceiros, a gente precisa pensar, será que eu estou numa relação que vale a pena? Porque se não tem espaço para conversar, para se escutar, para se acolher, para dizer o que a gente tem vontade de dizer, para dizer o que incomoda, inclusive, né? Porque os pacientes vêm muitas vezes dizendo, eu não consigo falar, não posso falar sobre isso, porque a pessoa vai ficar chateada. Opa! Aí, nessa hora... A Paula, com voz de Ney Matogrosso, pensa, então eu escuto. Sim, né? É isso. Ai, ai. Resta apenas contato com o mundo racional. Nosso mundo de origem que virá bem natural. Apenas um contato irá fazer nosso leão legal. Apenas um contato. Você vai ver beleza sem
de novo voltando lá para a mídia social de hoje, né? Essa fala com a qual você tem lá uma tela que interage com você o tempo todo, essa tela muitas vezes ela não te causa frustração imediata, né? E principalmente se for, dependendo do algoritmo como você colocar, ou desde criança, né? A criança tá insatisfeita, dá ali um galinha pintadinha, nada contra a galinha pintadinha, claro, mas tem um exemplo aqui, mas dá uma coisinha ali para assistir, Dá um o tablet, tablet, né? E onde vai ter ali um desenho e ela vai preencher preencher o tempo dela sem frustração. com algo pronto, que não tem espaço para criar nada. Ela vai se distrair, né? Vai se distrair. E exatamente. É por isso que o tempo é tão maravilhoso. A importância, né, de ter tempo é fundamental. Porque senão a gente está sempre distraído. Exatamente. E eu lembro do tédio, né? Que ocorria na vida de todos, pré-telas, pré-tudo, que você ficava inventando, sei lá, né? Ficar brincando com o tatu bolinha no quintal, vendo o bichinho virar bolinha, qualquer coisa do gênero, por falta absoluta de algo ali diferente. E isso gera uma certa capacidade de lidar com a contrariedade, que é um dos pontos um dos pilares do que a gente chama de equilíbrio emocional, né? A capacidade de lidar com a contrariedade. Não é engolir tudo o que acontece, pessoal, não é isso. É simplesmente algo que não satisfez o meu desejo imediato ali, o objeto que eu coloquei. Eu elaborar isso e tomar uma decisão adequada, né? E sem gerar sintoma a respeito disso, né? Não quer dizer que eu tenha que aceitar, mas eu não vou ficar maluco com tudo que acontece ao meu redor, né? E essa frustração que faz parte do crescer é importantíssima. Cada vez mais a gente vê um posicionamento de não, vamos poupá-los, vamos poupar as pessoas dessa frustração. Tá aqui, tome um tablet, tome, né? Ou tome também uma medicalização, né? Isso mais grave Vamos ainda, né? medicalizar. A gente vai anestesiando os incômodos. E quando a gente não se incomoda, temos um problema, né? Eu às vezes faço essas analogias que me vêm à mente, enfim. Você senta em cima da tua perna começa a dormir, uma hora ela vai começar a dar sinais de que você vai precisar tirar a perna daí, porque senão vai te machucar. Então, não sentir dor, não sentir incômodo é um perigo. Só que a gente vive numa sociedade que diz pra gente, ó, não pode sofrer, qualquer sofrimento já vira depressão. Quantas e quantas vezes eu já não ouvi pessoas chegando no consultório dizendo, eu acho que eu tenho depressão, ou então gente que eu estou escutando faz muitos anos falar, eu acho que eu estou depressiva. E eu pensava, mas peraí, de onde veio isso? Porque, aconteceu alguma coisa difícil na vida da pessoa e ela ficou triste durante, sei lá, 1 mês, 2 meses. E ela já coloca isso com a palavra, né? Depressão, já patologiza. Então, quando eu tenho uma doença, quando eu tenho uma patologia, eu preciso de um remédio. Então, eu anestesio. Então, a gente se anestesia com remédio, com drogas, com compras, com trabalho. A gente não vai ao banheiro sem o telefone na mão. A gente não para. Está sempre ouvindo podcast, fazendo coisas, lendo. É bom ouvir podcast, é bom ler, é bom tudo isso, mas por isso que eu estou dizendo que o tempo, a análise não é o que acontece durante os, sei lá, 40 minutos de sessão, enfim, né, cada um tem ali um tempo cronológico, mas é muito além desse momento, porque é muito pouco esse tempo, uma vez na semana, na maioria dos casos, uma vez na semana, 40, 50 minutos. O que aconteceu ali? O que aconteceu ali foi que, a partir dos disparadores, né, das palavras que eu usei, das repetições que eu fiz, dos apontamentos que eu escutei, do que eu mesmo disse, eu uma vez, né, não era nem análise, eu estava falando com uma amiga uma coisa e falei assim, ai, droga, olha logo essa porcaria. E ela falou, olha, Paula, você ouviu o que você falou? Você chamou isso, que é uma coisa tão importante, de porcaria. Ela foi lacaniana com você. E eu falei, caramba! Não era ali. Uau! Obrigada por você ter me apontado isso. Ela foi muito lacaniana, ela não é analista, ela é uma pessoa nada, mas é uma pessoa que escuta. Ela me apontou uma coisa muito importante.
ela podia ter passado batido, ou ela podia ter dito alguma coisa, ela só disse, você ouviu? Você falou de uma coisa tão importante chamando de porcaria. E aí, é claro, vem uma parte de mim que quer explicar, não, veja bem, não foi isso que eu quis dizer, mas enfim, não importa, foi isso que eu disse, né? Então, o que isso diz sobre mim, sobre a minha relação com essa coisa que eu estava falando? Enfim, é muito poderoso, né? A escuta, a fala, o silêncio, isso tudo é muito poderoso, porque é aí que a gente consegue minimamente relacionar com os outros, né? Porque para o Lacan, a comunicação, né? Agora eu esqueci exatamente a frase dele, mas o mal-entendido está no centro da comunicação, né? O mal-entendido é o centro da comunicação. Então, se eu sei disso, eu preciso de tempo, eu preciso de silêncio, eu preciso de espaço, eu preciso pensar. Às vezes, a pessoa vem, está numa relação lá, sei lá, tem algum conflito e quer... Não, mas eu quero resolver esse conflito agora. Mas vamos ler a situação. Talvez agora, que está todo mundo com os ânimos muito exacerbados, não seja um momento bom. Então, poder ler a situação, às vezes, e dizer, vamos deixar para conversar uma outra hora que a gente pensar, que a gente estiver mais calmo. Puxa, só isso já soluciona tantos conflitos, né? Enfim, uma música de 4 versinhos de 3 frases. Olha quanta coisa ela suscitou e vai continuar suscitando em todos nós. Espero que quem estiver ouvindo também tenha Pano pra manga. muitas outras elucubrações. Isso, exatamente. Exatamente. Que prazer ter você, Paulinha. Muito legal. Obrigado, Paula. Se provoque e também fique pensando. Obrigado a todos nós. Obrigada, meninas. Obrigada de novo por me receberem aqui. Até mais. Hoje é aniversário do Maurício, hein? Parabéns, Maurício. Olha, parabéns, Maurício. Vida longa ao acorde. Consciência para ter coragem. Quem tem a força de saber que existe e no centro da própria engrenagem inventa contra a mola que resiste. Quem não vacila mesmo derrotado, quem já perdido nunca desespera, e envolto em tempestade decepado, entre os dentes segura a primavera.
Acorde, música e psicanálise, com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati. Produção de áudio Vinhetando.